Bem-vindos a mais um Passa-Palavra, uma produção da Académica para a TSF. Vamos conhecer dois percursos construídos fora da continuação imediata dos estudos no ensino superior. Quando termina o ensino secundário, muitos jovens sentem que têm de escolher rapidamente o rumo da sua vida. Para alguns, o caminho passa pela universidade. Outros começam a trabalhar, procuram formação nas áreas ou descobrem oportunidades que não tinham considerado enquanto estudavam. Não prosseguir de imediato para o ensino superior não significa de todo ficar sem opções. Pode ser o início de um percurso diferente, desenvolvido através de experiência profissional, da formação prática e das escolhas feitas ao longo do tempo. Também é uma decisão acompanhada por dúvidas. Existe pressão para escolher uma profissão, encontrar estabilidade e corresponder às expectativas da família ou da sociedade. Nem sempre é fácil explicar que não há apenas uma forma de construir o futuro. Para esta conversa recebemos dois antigos estudantes da Escola Secundária Francisco Franco. Lourenço Barros concilia atualmente a sua vida profissional com MMA e Enzo Penazzi, que trabalha como consultor imobiliário e empreendedor. São dois percursos distintos que nos ajudam a perceber o que acontece depois do secundário, quando a universidade não é o passo seguinte. Queremos conhecer as suas escolhas e aquilo que aprenderam desde então. Nesta emissão, em colaboração com a Associação para a Promoção da Herança Madeirense, estou acompanhado pelo Miguel Barata. Eu sou Gabriel Soares e este é o Peça Palavra. Começamos com os estigmas. Vamos apresentar algumas ideias que ainda se ouvem sobre quem não prossegue os estudos depois do ensino secundário. Algumas destas ideias nascem da preocupação com o futuro, outras resultam de uma visão limitada sobre o que significa aprender e construir uma carreira. Lourenço, começamos contigo. Quem não entra na universidade fica com menos oportunidades? É assim, na minha opinião, isso é uma afirmação que não corresponde à verdade. E porquê? Eu acho que, a universidade dá-nos outras opções que sem ela não conseguiríamos obtê-las, mas acho que o leque de opções para o nosso futuro é muito grande. Ou seja, sem a universidade nós conseguimos chegar ao mesmo sítio ou até mais longe do que as pessoas que foram para a universidade. Eu acredito que a universidade é muito importante para atingir certos trabalhos que sejam precisos esses cursos, ou seja, que seja preciso uma formação específica, exatamente. Agora, se alguém não, por exemplo, eu nunca tive o sonho de ser médico, logo nunca vou entrar num curso de medicina, não é? Certo. E acho que a universidade é muito importante para isso, para as pessoas que querem seguir um caminho que seja preciso esse curso especializado. Caso o teu sonho seja outro, acho que não precisas de ir para a universidade só para preencher um vazio. E achas que acabas assim por perder alguns contactos pelo facto de não entrar na universidade? Acho que sim, claramente sim, mas acabo por ganhar outros que as pessoas que estão na universidade não conseguiram ganhar. Ou seja, é uma troca. Eu acho que é uma troca justa. Enzo, sem um curso superior é muito difícil construir uma carreira? Olha, eu diria que não, porque se você realmente for ver em termos de habilidades, a faculdade, no caso um curso superior, ela vai formar você para determinados cenários. E a verdade é que em qualquer carreira você tem uma grandíssima variedade de fatores que não é realidade. Por exemplo, você pode estudar marketing, só que depois você vai ter que estudar prospecção, caso você trabalhe com pessoas, você vai ter que entender de vendas, vai ter que entender de relações públicas. Então, assim, eu acho, sim, que a faculdade ajuda muito em construir uma carreira, mas, ao mesmo tempo, a maioria dessas habilidades que a gente vai construindo ao longo do tempo e de experiência. Então, penso que não existe nenhuma experiência real melhor do que trabalhar, do que pôr a mão ali na massa. Então, por um lado, sim, mas eu diria que a maior parte é mesmo 100% você se dedicar a trabalhar em vez de estar numa sala aprendendo. Eu sempre digo, a prática é muito melhor do que o teórico. E que qualificações é que tu achas que tu aprendes mais e que são mais importantes fora da universidade e que te podem permitir ter um melhor futuro? Olha, eu diria que a coisa mais importante é networking. Porque, no fundo, qualquer profissão a gente vai estar lidando com pessoas. E se você tem ali uma conexão específica, você consegue se dar muito bem. Por exemplo, um exemplo básico, mas igual hoje, eu conheço o Gabriel da escola e eu agora estou aqui a participar no TSF. Ou seja, é realmente algo que vai abrindo oportunidades. Às vezes, você ter uma boa conexão com uma pessoa abre mais portas do que um diploma. Sim, exato. Lourenço, o desporto de combate é apenas um passatempo e não tem utilidade na vida profissional. Discordo completamente.
Porque assim, toda a minha. Eu até digo isto de certa forma, às vezes preocupa certas pessoas, mas toda a minha personalidade, toda a pessoa que eu sou hoje é toda graças aos desportos de combate. Comecei muito novo, sempre a competir, o espírito competitivo, a disciplina, o respeito pelo superior, o respeito e o querer sempre mais, querer ser melhor, mas no sentido competitivo, não querer ser superior aos outros, mas no sentido competitivo, querer ser superior e vencer, não é? Essa capacidade de superação e tudo mais veio toda dos desportos de combate. E isso é o que se procura no mercado de trabalho. É uma pessoa que ataca os seus objetivos no trabalho, Com certeza. consiga Dar o melhor de si. exatamente, respeite o superior, saiba respeitar ordens, e os desportos de combate ensinam isso, não é? Sentes que o MMA, no caso, teve um papel crucial na pessoa que tu és hoje em dia e isso acabou por moldar-te para a tua carreira profissional? Sim, não só o MMA como o judo, que é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o desporto indicado para as crianças dos 6 aos 21 anos. E eu treinei judo até os meus 16, 17, acabei por passar para o MMA depois por uma questão da circunstância da altura, achei que era o melhor para mim. E hoje treino MMA, compito e vou continuar por muitos mais anos, não é? Mas sim, acho que qualquer desporto de combate, e não só de combate, como qualquer desporto, é muito importante para O desenvolvimento? o desenvolvimento Sim, sim. tanto da criança como a seguir um adulto ao treinar e ao continuar a sua carreira desportiva. Tem sempre outros objetivos e acaba também por ser uma válvula de escape, ou seja, estou ali todos os dias no trabalho, e se estás no desporto é porque gostas, não é? E tens sempre aquela válvula de escape, onde ao fim do dia tens um treino, onde vais relaxar, vais estar com pessoas que tu gostas, que têm gostos em comum contigo, e acabas por criar também outras conexões, como falámos ainda há pouco. Sim, sim. Enzo, passando ao teu percurso, para trabalhar no setor imobiliário basta saber vender? Olha, curta resposta sim. Atualmente, na área que eu tô do imobiliário, porque pronto, imobiliário também é um leque muito grande, mas eu tô na parte de intermediação imobiliária. Em Portugal, nós não temos que fazer nenhum curso, não precisamos ter nenhuma licença. Se você entra numa imobiliária, ela já tem a licença minha, então elas normalmente vão te dar ali uma formação de A a Z do imobiliário. Ou seja, no fundo, o mais importante do imobiliário não é nem saber legislação, contrato, coisas assim, mas mesmo saber vender e saber principalmente fazer relações com pessoas. Porque quanto mais pessoa você conhece, realmente é mais provável você ser indicado, mais provável você conhecer alguém que esteja vendendo, querendo alugar. Então, realmente é importante você estar ali sempre na rua, nos cafés, falando com todo mundo, porque uma hora o negócio chega. E para ti, onde é que surgiu essa paixão por vender, essa paixão pelo setor imobiliário? Olha, eu acho que melhor mesmo é contar minha história. Eu, desde criança, sempre vendi. O meu primeiro contato com vendas foi no meu prédio. Eu, na altura, morava no Brasil, tinha cerca de 8 anos. Eu estava me preparando para vir para cá, para Portugal. E eu decidi vender meus brinquedos todos. Então, eu peguei uma caixa, pus mesmo no meu condomínio, todos os brinquedos em cima, e anunciei o valor de cada, e todo mundo que passava, eu dizia, então, boa tarde, você tem filhos, quer doar um brinquedo? E pronto, eu lembro que eu fiz na época cerca de R$ 150 com meus brinquedos, em vez de, né, no caso, fazer ali, jogar fora, realmente decidi vender. Até alguns brinquedos, eles me deram dinheiro, não ficaram com o brinquedo, eu doei o resto. E desde então eu sempre fui acostumado a tentar me fazer pela vida, né? Não por necessidade, mas porque realmente é algo que eu tenho dentro de mim. Que também, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu comecei a vender Oreo na escola, uma história engraçada. Depois disso eu comecei com dropshipping aos 15 anos, então realmente a paixão de vender sempre esteve lá. Eu acho que é uma coisa que, pelo menos para mim, me motiva muito. Eu acho que é muito interessante todo o processo, principalmente o processo humano. Eu gosto muito de falar com as pessoas, ajudar, realmente. E em termos de imobiliário, desde quando a gente chegou aqui, meu pai construiu imobiliária. Então, ele começou mais ou menos em 2018, como consultor. Eu, por acaso nunca tive um interesse assim grande, porque eu acredito que na nossa vida nem tudo é planejado. Às vezes você percebe que você gosta de algo, você é naturalmente bom para algo, sem você perceber.
E aconteceu isso no imobiliário. Eu, na altura, estava com uma empresa de automação de inteligência artificial e eu disse pro meu pai: ô pai, por favor, me põe aí no imobiliário, só talvez fazer uma venda, comprar um carro, investir na empresa, algo assim realmente básico, não estava nem interessado. Só que depois que eu entrei, eu percebi que realmente, quando é uma coisa certa, você é puxado para ela. E foi isso que me aconteceu. Eu percebi que eu era bom. Não bom no imobiliário, mas bom em fazer relações, que no fundo é o que se faz no imobiliário. E eu me apaixonei pelo processo. Eu ontem tive uma escritura, né, um cliente que comprou uma casa comigo, e é muito gratificante, porque foi o primeiro imóvel dele. Ele é jovem, igual nós, ele tem 32 anos, e ele me agradeceu, tá super feliz, porque imagina, é uma realização de um sonho. Sim. E no fundo a gente também realiza sonhos, e é muito gratificante. E só para terminar este tema, tu consideras que todos nós temos essa capacidade de vender, de persuadir, porque cada vez mais vemos pessoas com o segundo emprego que é exatamente dentro do setor imobiliário? Sim, é assim, eu acredito plenamente no que principalmente o Lourenço disse, mentalidade. Por que um atleta, por exemplo, um atleta a sua vida inteira ele se destaca em qualquer área da vida? É mentalidade. No fundo, todo mundo nasceu igual, a menos que alguém tenha, alguma deficiência cognitiva ou física. Mas todos nós temos capacidade para aprender, aprimorar e ser o melhor. Eu acredito que é tudo na mentalidade. Por isso que os atletas com essa mentalidade se destacam em todas as áreas da sua vida. E eu acredito que você, eu, Lourenço, Gabriel, todo mundo pode ser um vendedor melhor, igual, ou realmente top 1, Madeira, Portugal, não interessa. Porque eu acho que todo mundo parte do mesmo pressuposto, da mesma linha, entende? Sim. Lourenço, quem começa a trabalhar cedo, deixa de aprender? Acho que não. Acho que toda a nossa vida tem de ser um aprendizado. E todos os dias temos de procurar aprender algo novo. Seja nas mais pequenas coisas, numa pequena conversa com alguém onde tu devias ter feito melhor e sentes que devias ter feito melhor, ou dito as coisas de outra forma. Todos os dias estás a evoluir. E se tu não vives assim, acho que vives mal. Acho que tens de procurar sempre evoluir a tua pessoa, até de férias. acho que Com certeza. Quando estamos descontraídos, temos de estar sempre, constantemente a procurar melhorar. Em qualquer coisa. Não só para procurar, ou seja, não só querendo melhorar como um funcionário ou a nível tipo de trabalho, não é? Sim. Mas nas relações pessoais com as outras pessoas, porque tudo isso torna-te uma pessoa melhor e vai-te tornar também um melhor, digamos assim, um melhor produto no mercado de trabalho, um melhor funcionário, uma melhor pessoa no mercado de trabalho. E achas que aprendeste bastante com os teus colegas lá No MMA? no MMA? Sim, acho que sim, porque quando tu tens um grupo, principalmente no desporto, a tua equipa é muito importante, o teu treinador é muito importante, o teu grupo de trabalho, a tua Espécie equipa. de família, né? Exatamente. E quando tu tens essa, como disse o Enzo, quando tu tens essa família dentro do treino, tu tens pessoas que realmente te querem ajudar, onde tu não vês aquela competição por uma posição, ainda por cima eu estou num desporto individual, ou seja, não há competição entre nós todos estamos lá pelo mesmo, para evoluir todos juntos, e nós todos crescemos ao mesmo tempo. Quando um fica para trás, os outros todos puxam para cima. Isso é muito importante, quando tu tens esse grupo, tens essa família, e tu confias neles a 100%, a tua evolução está na mão deles também, porque se eles não quiserem trabalhar, tu não tens ninguém para treinar, não? E se não tens ninguém para treinar, não vais evoluir. E no desporto tu precisas de evoluir ou vais ficar para trás, não é? Ou seja, acabam por ter um papel crucial. É crucial, naquilo que é a crucial. tua As evolução. pessoas, o meio que tu te envolves, as pessoas com quem tu te dás, Com certeza. Influenciam é bastante. muito importante, é muito importante. Por exemplo, o Enzo ainda há pouco falou disso, mas eu conheci-te já há alguns anos e por acaso também conhecemos no MMA. E estou aqui nesta entrevista hoje graças a essa conexão que eu criei contigo e tornámos amigos, não é? Para terminar os estigmas, Enzo, se calhar com aquele estigma que mais se ouve, não ir para a universidade é escolher o caminho mais fácil. Olha, eu digo completamente o contrário, porque existe agora uma dualidade entre ser adolescente, aproveitar a vida e trabalhar. Porque no fundo, quando você resolve trabalhar full time, você está arcando com as consequências de se tornar um adulto. Porque no fundo você vai ter conta para pagar, vai ter chefe para prestar a conta, no caso, dependendo do trabalho. Ou seja, você vai ter uma série de responsabilidades enormes e uma carga assim gigante. Eu, pelo menos, quando eu entrei com 18 anos, tinha acabado de completar. Logo no ambiente competitivo
mesmo muito competitivo, que é o setor imobiliário da Madeira. Ou seja, não foi fácil, não me adaptei nada fácil no início, porque é muita pressão, é uma coisa assim que a gente não está acostumado, porque a gente saiu do ambiente escolar. Sim, né? sim. Então eu não acho que é fácil, sendo bem honesto, mas eu confesso que muitas das pessoas que eu falo com a nossa idade também têm dificuldade na faculdade, porque não é algo fácil, porque aí que tá, também foi um grande passo da escola, mas eu acho que em geral são escolhas. Umas vão ser mais fáceis se você gostar, essa é a realidade. Se você gosta do que você faz, se calhar é mais fácil você trabalhar, sei lá, 40 horas semanais do que estudar 20 horas uma coisa que você não gosta. Então também tem isso. E perante essa adversidade toda, alguma vez questionaste a tua decisão? Muitas vezes. Porque, assim, realmente, como eu disse, no começo foi muita pressão. É difícil você se adaptar a algo que você não está acostumado. Né? Ainda mais quando cai de uma vez, você, pumba, saí da escola. O que eu vou fazer? Não quero ir para a faculdade, preciso fazer algo, não posso ficar sem trabalhar, não, tenho que ser produtivo. Então aquela pressão, assim, que todo mundo põe em você, mesmo se você não vai para a faculdade de trabalhar. Ainda mais em termos de comissionamento, que a gente ganha tudo por comissão, não tem salário base. É algo que realmente assusta no começo. Só que, às vezes na vida você só tem que dizer vai dar certo, continuar fazendo e por final as coisas acabam por tornar uma forma. Uma coisa, desculpa interromper, Faz mal. mas uma coisa que vemos muito hoje em dia e vai de encontro ao que o Anz acabou de dizer é tu acabas o 12º ano, tens 18 anos, às vezes 17, alguns 19 e a verdade é, com as redes sociais e tudo mais, tu tens muitas opções do que fazer. Sim. E as pessoas muitas vezes têm essa idade, por acaso, eu tive a sorte desde novo saber o que queria para a minha vida. E sei que vou ser um atleta profissional da MMA no futuro. Mas as pessoas chegam a essa idade, a essa fase da vida e pensam, o que é que eu quero fazer? Eu ainda não sei. E conheço pessoalmente muitas pessoas que vão para a universidade exatamente por não saberem o que querem fazer. Verdade. E porque têm medo de ficar para trás. Essa é a verdade. E pensam o quê? Ok, eu não sei o que quero fazer, mas se eu tiver um curso é melhor do que não ter nada. Eu prefiro ter um curso do que começar agora a trabalhar e descobrir o que quero, estando a trabalhar e experimentando coisas novas. Sim. E as pessoas acabam por se agarrar à universidade para isso. Pensam, é o caminho que toda a gente vai, eu vou para lá e vou estar incluído no grande grupo de pessoas que foram para a universidade. Não vou arriscar. Não vou arriscar, não vou entrar no mercado de trabalho, não vou tentar outras coisas. Vou pelo caminho, entre aspas, que eu considero mais fácil. Sim. Essa era a pergunta da pouco. Porque é muita pressão, né? E eu também Exatamente. acho que existe aquela coisa de seriedade. Os adultos, principalmente, eles falam com a gente como se a gente tivesse que escolher algo pro resto da vida. Sim. E eu, quando comecei a trabalhar, depois de ter praticamente um burnout, eu percebi que afinal não é assim tão sério. Não. Os trabalhos que nós escolhemos hoje em dia provavelmente não vão ser os trabalhos para o resto da nossa pois, vida. Isso Exato, é um todo. facto. E mesmo se for, no fundo nós somos jovens, nós podemos errar, entende? Então eu acho que cada pessoa, cada jovem devia tirar um pouco da pressão de tipo, eu preciso fazer tudo certo, preciso fazer tudo agora. Tipo, calma, você tá no início da sua vida, você ainda consegue escolher, consegue mudar. E Relaxa. o que nós vemos muito hoje em dia são pessoas que acabam uma licenciatura ou começam uma licenciatura ou começam e desistem após 1, 2 anos, Pois. ou acabam a licenciatura e dizem, não é nada disto que eu quero, vou tirar outra licenciatura ou então vou trabalhar noutra área, que não tem nada a ver e se calhar nem precisavam do curso, podiam ter começado mais cedo. Exato. E se calhar se tivessem optado por essa opção logo de início, até nesses 3 anos ou 4 anos de licenciatura, tinham progredido nesse trabalho e já estavam no nível acima. Mas isto opá, é uma questão de escolhas Sim. e nenhuma está certa ou errada. É um caminho que cada um sabe de ser, não é? E eles descobrem de outra forma. Pois. Se calhar de mais demorada, mas acho que é isso. Passamos agora às palavras cruzadas. Queremos conhecer melhor o caminho que cada convidado percorreu desde que saiu da escola secundária Francisco Franco. As escolhas feitas aos 18 anos não têm definido toda uma vida. Um percurso pode ganhar novas direções à medida que surgem experiências e oportunidades. Lourenço, quando terminaste o secundário, que ideia tinhas sobre aquilo que querias fazer? Epá, assim, eu tinha uma ideia muito clara. Eu por acaso estava na mesma turma com o Enzo e nós já tínhamos assim um caminho mais ou menos do que é que nós queríamos fazer, falávamos sobre isso. E o meu objetivo era claro, era conseguir um trabalho que eu conseguisse conciliar uma rotina de treinos profissional
com esse trabalho onde eu podia ganhar algum dinheiro, amelhar e conseguir investir na minha carreira. E é esse o meu objetivo, é trabalhar para conseguir investir na minha carreira. Tanto em viagens para treinar fora, que é uma coisa que espero fazer para o ano. É assim, se as coisas foram como eu estava à espera, não foram. Porque o meu objetivo era sair, conseguir, mal sair-se da escola, aproveitar o verão já para começar a treinar, como um profissional, coisa que não conseguia durante as aulas, porque eu tinha aulas de manhã ou tinha à tarde, e um profissional tem de treinar 24 horas. Integrado. Quando não está a treinar, tem de estar a Tem descansar. que estar absolutamente focado naquilo. Completamente focado. São 24 horas de trabalho. O que aconteceu foi que eu entrei de tal forma nessa vida, não é de profissional, que acabei por exceder o que eu deveria de fazer. E é isso que eu ainda estou a aprender, é encontrar um meio termo. O que é que me aconteceu? O Enzo falou de burnout há pouco, o meu caso não foi burnout, foi overtraining. É um caso muito comum no meu desporto também, porque nós queremos fazer um atleta que quer o topo, ele quer fazer sempre mais. E eu fazia mais e mais e mais, e acabava por treinar, às vezes fazia 4 treinos por dia, 5 treinos por dia. O que aconteceu foi, eu comecei uma preparação basicamente em agosto para uma luta em novembro, o que já foi muito tempo. Uma preparação deve ter 10, 12 semanas, não sei quantas semanas fiz, mas foi muito mais que isso, foram 4 meses. Lutei em novembro e em dezembro ganhei a luta em novembro e a seguir tinha uma luta em fevereiro em Manchester. Já foste todo louco, já a preparar para a próxima luta. Exatamente, saí da luta em novembro, dei uma semana de descanso, o meu corpo que estava sob um stress imenso, comecei a preparação em dezembro, nem ia até Natal, ia treinar dia 24, 25, 26, ia treinar esses dias todos. Chega ali ao dia 23 mais ou menos, não conseguia subir umas escadas, por exemplo. O meu corpo estava de tal forma num stress, num cansaço extremo, que eu ao subir umas escadas sentia-me cansado. E foi aí que eu percebi, precisava de ajuda. Fui ao médico. Realmente foi só excesso de treino, o que eu precisava era de umas férias. Isso foi uma coisa que não me entrava na cabeça. Porque é que eu ia descansar sendo que eu não tinha nada? Ainda não era ninguém, porque é que eu mereço essas férias? Mas isso é uma coisa que aos poucos eu estou a conseguir conciliar melhor. Depois desse processo de recuperação lutei, perdi a luta agora em junho. E mesmo assim, o Lourenço de há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, nunca iria tirar férias depois de uma derrota. Ele ia perder e ele ia estar no ginásio no dia a seguir. E eu estou agora, já passou um mês da minha luta, tirei um mês de férias porque sei que preciso. Sei que eu dou tudo de mim durante a preparação e a seguir preciso dessas férias. E eu pensava que neste ano todo ia estar a treinar e acabei por tirar mais férias do que treinei a minha vida toda durante este ano após a escola. Mas foram férias necessárias e realmente estou a perceber como é que funciona e como é que eu poderei ser um atleta a longo prazo e não pensar apenas no curto prazo, na conquista rápida, e sim na conquista a longo prazo. Enzo, passando a ti, como foi viver aquele momento em que tiveste de decidir o que fazer depois da escola? Olha, por acaso, isso é uma pergunta um pouco curiosa, porque logo quando eu estava na escola, terminando o 12º, eu já era consultor. Okay. Já tinha decidido que eu ia ser consultor. E conseguias conciliar com a escola? Não. O Lourenço lembra, eu faltava muitas vezes, sempre chegava atrasado. Isso também porque na época eu estava com uma agência de marketing. Eu fazia bastante serviço freelance, então fazia muito site, muita filmagem. Então eu estava ali naquela dualidade entre vou começar a ser consultor, vou esperar a escola acabar, estou fazendo ali uns trabalhos freelance de marketing e também sou estudante, então... Era tudo junto. Era tudo... É uma confusão. Era tudo junto. Por isso, às vezes eu chegava a ficar dormindo na sala, às vezes eu nem ia pra aula. Não, é assim, eu respeito muito quem gosta da escola, quem vai, mas realmente pra mim nunca foi um objetivo, né? Eu realmente sempre tive esse sonho de empreender, sonho de criar algo palpável, assim, que eu vejo e penso, uau, isso fui eu que criei. Algo assim, maior do que eu, né? No fundo, eu acho que é isso que me motiva. Mas... Pronto, foi um momento muito estranho de transição. Confesso que eu tava até meio que perdendo um pouco da cabeça, porque é difícil conciliar tantas coisas ao mesmo tempo. Mas e passando do marketing para o setor imobiliário, tu falaste com alguém, como é que foi esse momento? Como é que tu decidiste, pronto, se calhar é melhor eu passar para o setor imobiliário? Sim. E relembrando também daquilo que tu contaste de venderes os teus brinquedos aos 8 anos. É assim, em termos de quando eu decidi fechar a agência para ser consultor, foi porque eu, quando eu estava estudando, eu saía direto da escola, às vezes a gente saía lá por volta da 1, então eu ficava trancado no meu quarto.
Tipo, eu tô falando, eu ficava trancado no meu quarto se calhar, entre as 2 da tarde até as 9 da noite. Então são ali várias horas sem falar com ninguém num quarto, dentro de ali vem num computadorzinho. E eu percebi que isso não era uma coisa que me fazia bem. Porque eu sou uma pessoa muito de relações, eu gosto no dia a dia trabalhar com relações. E quando eu entrei no imobiliário, eu por acaso tive, além de ter muitas relações, porque o meu dia inteiro era estar na rua, era conhecer imóveis, era falar com pessoas, isso é uma coisa que por si só me deu muito gosto, mas também porque começou a dar certo, né? No meu primeiro vez, eu já fiz uma primeira venda, eu cheguei a aparecer no jornal, eu fui considerado o consultor imobiliário mais novo da Madeira a fazer uma venda. Então isso tudo me motivou no sentido de, ok, eu acho que realmente estou tendo resultados melhores no imobiliário, eu me identifico mais com essa área, então eu vou ficar ali mesmo, transicionar 100% para o imobiliário. E vocês sentiram alguma pressão para continuar os estudos? Sentiram que a vossa família acabou por te criar algumas expectativas? Sim. Senti que no início foi difícil convencer o que eu via claramente que seria o meu futuro. Foi difícil transmitir isso a algumas pessoas, não é? Aos meus pais, e percebo a parte deles. Tudo o que eles querem é ver os filhos bem. E o que é que eles ouvem? É que é preciso... é o que as pessoas costumam dizer, é preciso um curso, precisas ter um curso, precisas de seguir os estudos. Mas acho que consegui de tal forma mostrar aos meus pais que tinha um caminho claro e que não ia estar aí à deriva, nem ia ficar aí... Perdido debaixo da ponte. Exatamente. E quando eles perceberam isso e viram o meu empenho fora dos estudos, não é? Porque na escola não era nada empenhado. Eu e o Enzo competimos quase para ver quem é que faltava mais à escola. Basicamente, nós faltávamos para fazer a nossa vida, ou seja, o resto da turma ia às aulas, eu faltava para ir treinar, o Enzo faltava para ir trabalhar. As pessoas podem ficar com aquela ideia de que eles estão aqui a faltar porque são os baldas, não querem nada com a vida, quando na verdade já estão a construir a sua carreira. Se calhar achavam que nós estávamos os dois no café e estávamos os dois a trabalhar para o nosso futuro já. Mas sim, acho que os meus pais a seguir adaptaram-se, eles próprios também tiveram de mudar a sua mentalidade. Isso foi uma coisa bastante importante para mim, porque eles atualmente apoiam-me totalmente no meu objetivo e no meu sonho. E sou muito grato também a eles, mas sim, no início foi um pouco difícil. Também eles quase que me convenceram que estava a tomar uma decisão errada, mas a seguir eu consegui ser eu a convencê-los que afinal eu acho que eu é que estou certo. Mas e conhecendo-se, foram puxando um ao outro a dizer não vais para os estudos, confia no teu excito? Nós conhecíamos e a opção dos estudos nunca foi uma opção para nenhum dos dois. Nós desde o início nunca houve... nós provavelmente em casa e quando estávamos sozinhos, será que devia ir, será que... Sim. Mas em conversa um com o outro, isso nunca foi opção. Sempre foi bem claro aquilo que queriam fazer. Exatamente. O que eu sempre dou de conselho para todo mundo é não siga o que te dizem, mas segue o que teu coração diz. Por mais que seja uma frase assim, clichê, mas é verdade, porque não vai ter nada assim na tua vida que vai te fazer mais feliz do que fazer o que você ama. Exatamente. Essa é a verdade. E qualquer pessoa pode ser bem sucedida em qualquer área, só precisa mesmo ali de foco se aplicar. E alguma pessoa chegou a abordar-vos a dizer que vocês não iam ser ninguém na vida? Nunca chegaram ao ponto de dizer que não íamos ser ninguém, mas se calhar deram a entender. Mas nós nunca levámos isso para o pessoal. Sempre achamos... É a tal história, é um estigma. É o estigma de tens de ir para a universidade e os professores, claro que, tendo eles ido para a universidade e trabalhando, porque para ser professor é preciso ter um curso, não é? então eles acho que... Estão muito vidrados naquilo que era até porque no fundo antigamente. Eles trabalham para esse sistema. Eles trabalham nesse sistema e acabam por... tudo o que eles sabem é um ensino, eles trabalham com o ensino, então eles acham que o ensino é o caminho, não é? É o caminho para eles, não para mim. Que é o único caminho. Exatamente. Mas, ou seja, foi na escola que vocês compreenderam que não queriam continuar com a escola. E, Exatamente. portanto, consideram, né, que ela preparou e considerou e deu-vos alternativas a não ser o ensino superior? Queres começar? Estejam à vontade. Eu acho que não. Eu acho que a escola é muito focada naquilo que vai ser o ensino superior. Sim. E não te dá assim... Quer dizer, acaba por dar. Nós também, se calhar... Olha, eu vou-me dar a minha opinião agora, em direto. Porque a escola realmente dá outros cursos profissionais e tudo mais. Nós aqui ingressamos pelo ensino normal, não é? Até porque tem os famosos CEFs. Os CEFs e tudo mais. E isso já nos prepara mais, talvez, para o que vai ser
O trabalho em o si. mercado de trabalho, não é? Mas não, acho que o ensino regular, ou seja, os cursos científico-humanísticos, todos eles encaminham-te para uma universidade a seguir. Parece até que fica ali, quando acabas o ano, é uma coisa inconclusiva, ou seja, parece que tem de haver uma continuação, não é um fim, percebes? É o crédito do filme, né? Exatamente, parece que há continuação, há parte 2, não é? E acho que a escola, pá, pelo menos pela minha experiência, eu estava no curso de Línguas e Humanidades e acho que não me preparou nada para o que seria o mercado de trabalho, nem para o que seria uma vida, digamos, adulta. Acho que preparou-me para conhecer as diversas disciplinas. Sim, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito importante. Eu aprendi muita coisa na escola, até coisas que você aprende de forma indireta, mesmo como criar relacionamento. Você aprende, vai aprendendo hierarquias, respeito, relações. Convivência, até com os colegas. E até eu acho que aprendi mais nas aulas com conversas fora do que da disciplina, sim. ou seja, mesmo com professores. Às vezes estamos lá numa aula, não é? A conversa acaba por expandir um bocado para outras áreas e acho que aprendi mais nessas conversas do que quando o professor estava a lecionar a disciplina. Acho que essas pequenas conversas onde estás a falar com alguém mais experiente que tu e que tem outras vivências, Claro. são importantes. Acho que a escola é importante nesse aspecto. Agora, o sistema escolar te preparar para uma vida profissional, acho que não deveria te fazer bem melhor. Sim. O engraçado era daqui a uns aninhos tu venderes uma casa a um antigo professor teu. Olha, Olha, não fui para o ensino superior, mas estou aqui. Olha que quando eu fui fazer uma palestra na Francisco Franco, um professor chegou a me contactar. Por acaso ficou meio termo, mas chegou a me contactar. Quem sabe, daqui a uns anos. Enzo, como surgiu a oportunidade de trabalhar no setor imobiliário? Achas que teve aqui já alguma influência do teu pai? Sentes que ele acabou por puxar-te um pedacinho para esse ramo? Eu acho que sim, porque realmente é muito mais fácil quando você tem alguém que você confia plenamente, porque é meu pai, te puxar, né? Porque ele foi literalmente, eu disse pra ele, quero trabalhar no imobiliário. Ele, tudo bem, ele arranjou tudo pra mim, falou com o dono da imobiliária onde ele trabalhava, então realmente foi ali muito mais fácil. Lourenço, e para ti, como é que foi a mudança do desporto mais didático, mais do judo, do MMA, entre amigos a combaterem, para depois passares a nível profissional? É assim, sempre foi um objetivo, ou seja, desde que eu tenho... É assim, o meu objetivo inicial, quando treinava judo, não era? Nunca pensei no MMA. Era um desporto que eu gostava de ver, mas via com distância. Nem sabia que existiam equipas de MMA aqui na Madeira. Mas o meu objetivo sempre foi ser um atleta olímpico, quando treinava judo, ou seja, a minha visão sempre foi essa. Okay. Por isso, desde os meus 13, 14 anos, eu era a pessoa que estavam todos a dormir e às 6 da manhã ia eu correr. Depois tinha aulas, depois à tarde treinava, porque o meu objetivo sempre foi esse, ou seja, eu acho que nunca vi o desporto como apenas uma distração, um passatempo. Se calhar bem no começo, mas eu nem me lembro. Desde que me lembro, já competia com o objetivo sempre de ganhar e nunca treinava naquela de diversão. Sempre foi foco, porque a minha diversão é a competição, é o ganhar. Por isso, para mim... Tu achas que para esses atletas que querem seguir o profissional, que a escola poderia ser um pedacinho mais expansiva, que a escola poderia diminuir um pedacinho o vosso horário de aulas e permitir-vos assim um futuro profissional sem dúvida alguma. Agora disseste tudo, isso seria incrível, mas obviamente não vai acontecer. Sei que em outros países isso acontece e o que acontece, o que eu vejo que acontece é a escola dá-te, mesmo nesses países, ela dá-te essa opção quando tu já tens os resultados. O problema é que para tu atingires os resultados, ou seja, quando tu és um atleta da seleção nacional, ou quando eu, por exemplo, representava a Madeira, ou representava... Pronto, quando fui a cheguei a competir numa taça da Europa, no judo, aí tinha justificação de faltas e tudo mais, pela Federação Portuguesa ou pela Associação de Judo da Madeira. Quando competia no continente, ou em Espanha, onde fosse, tinha essa... A escola nisso ajudava-me, a Federação justificava e eu não tinha faltas, não é? Mas o que acontece é, para tu chegares a esse nível, tu precisas de treinar mais do que a escola te permite, percebes? Ou seja, se eu não faltasse às aulas, se calhar, para treinar às vezes, ou não eu próprio tivesse de acordar mais cedo, antes das aulas, e exigisse mais do meu corpo do que ele podia dar, se calhar não tinha chegado a esse nível. Ou seja, se calhar se a escola
abrisse um pedacinho, fosse mais flexível nos horários para atletas, se calhar tínhamos aí muitos mais Cristianos Ronaldos ou muitos mais atletas, coisa que não acontece porque... É o nosso Acaba por ser condicionado. Exatamente. Enzo, tu tens assim alguma história engraçada que tenhas tido com o primeiro cliente que tu acompanhaste? Olha, o primeiro cliente não, porque normalmente foi, sempre tudo corre muito normal, mas houve uma chamada fria que eu fiz. É assim, normalmente, pra quem não sabe, chamada fria é um termo de prospecção, a gente faz ali várias chamadas para vários números, perguntando se as pessoas estão interessadas em vender, comprar, e um dia desses eu liguei para uma pessoa dentro da prisão. Eu perguntei assim: olá, boa tarde, meu nome é Enzo Benassi, consultor imobiliário da Milan Group Portugal. Por acaso você atualmente está interessado em vender, comprar? Ele disse: olha, até estaria, mas eu estou preso. Rapaz, eu por acaso comecei a rir porque, pronto, é um pouco cômico. E ele começou já a ameaçar rir. Por que estás a rir? É normal ser preso, as prisões estão para isso. E eu comecei a dizer: não me leva a mal. Boa sorte na sua pena. Não querias confusões. Eu tinha mais uma pergunta para te fazer, que era: como é que te sentiste quando tiveste o primeiro contacto com o cliente? Sentiste que estavas bastante nervoso? Com certeza. Com borboletas na barriga? Com certeza. O primeiro contrato que eu assinei, que a gente chama o CEMI, que é o contrato de mediação imobiliária, quando você está ali representando o imóvel para vender o imóvel do cliente. Eu lembro que eu estava assinando aquilo tremendo. A assinatura ficou toda torta. Era mesmo tremendo, porque o nosso CEMI ele é à mão, então a gente preenche tudo. E os clientes estavam me dizendo alguma coisa, eu já estava escrevendo tudo tremendo, assim, estava suando. Foi uma coisa que assusta. Lourenço, como é que tu lidas com as derrotas? Tens medo que, se elas continuarem, esse teu mundo de profissional do MMA possa desaparecer e tenhas de ir para o trabalho? Assim, ninguém se prepara, durante uma preparação nunca te preparas para a derrota, não é? Tu sempre visualizas sempre a vitória. Mas eu já perdi tantas vezes na minha vida que, tanto em todos os aspectos, com relações pessoais, já perdi no desporto, já perdi na escola, já perdi de tal forma que acho que já não me afeta muito. É assim, eu acho que aprendo até mais nas derrotas do que nas vitórias. Porque se tu perdeste, e por exemplo, ainda na minha última luta perdi, e sei exatamente o que fiz mal, sei o porquê de ter perdido, e tenho um caminho. A derrota muitas vezes dá-te um caminho. Quando tu perdes, tu vês os teus pontos fracos e dá-te um caminho novo. Ou seja, se calhar coisas não estavas a trabalhar tanto, vais começar a dar mais atenção agora. E isso só te torna um atleta melhor. Acredito eu. Tu achas que se tiveres muitas vitórias consecutivas podes te tornar um atleta mais frágil porque começas a achar que ninguém te vai conseguir ganhar, até que pode haver um momento em que alguém de facto te ganha? Acho que sim. E acho que neste início de carreira, onde por exemplo eu luto com atletas mais velhos na maior parte das vezes, é muito importante estas derrotas. Como por exemplo a minha última, foi muito importante. Também partilhas daquela mesma opinião que na verdade não é uma derrota, mas sim um aprendizado. Certo? Sim, porque quando tu ganhas, tu focas nas coisas positivas. Porque tu muitas vezes, ok, aquilo correu mal, mas eu ganhei, o que é que interessa? Exato. Agora, quando perdes, correu mal e tu perdeste, ou seja, o resultado não foi o desejado. E tentas sempre melhorar aquilo que tu erraste. E tu vais começar a melhorar esses pontos fracos que na derrota são camuflados, porque é a tal história. Ok, fizeste mal, ali tiveste mal, mas ganhaste. Por isso, tu não dás atenção a esses pontos negativos porque eles não foram suficientes para tu perderes. Agora, quando tu realmente perdes, tu sentes. E no judo, o judo é um desporto muito bom para isso, porque a maior parte da minha carreira foi a competir no judo, dos meus 6 aos meus 17 anos por aí, 18, no início, não, 17. E o judo, literalmente, tu competes quase todos os fins de semana. Tens competições todos os meses. Cheguei a viajar quase uma vez por mês e em todas essas competições acontece de tu fazes tipo 5 combates num dia, se perdes um e se ganhares o próximo muitas vezes, ou seja, perdes na meia final, como aconteceu imensas vezes, não vais à final, mas não ficas por ali, ainda tens mais um combate para a medalha de bronze, por exemplo. Ou seja, tu tens de reagir rápido à derrota, tu perdes e nesse mesmo momento tens de te adaptar e voltar lá para dentro e tens a oportunidade de te reerguer. Ou seja, com essa vivência desportiva que eu tive desde novo, uma derrota já não... Só me dá mais vontade de voltar lá para dentro e de mostrar que eu não sou aquilo que demonstrei da última vez. Não ficas abalado. E Enzo, só contigo, tu achas que se aplica a mesma coisa? Quando tu não consegues convencer um cliente a comprar uma casa, de certo modo pode tornar um melhor consultor imobiliário?
Assim, sim, porque realmente a gente sempre aprende com todas as derrotas. Eu acho que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que pegam as derrotas, os falhanços e fica agarrando naquilo e fica tipo, nossa, eu sou tão ruim. E realmente existem aquelas pessoas que veem aquilo como aprendizado e realmente melhoram. Mas por acaso quero referir o ponto do Lourenço também. É muito importante aquela mentalidade do atleta, né? Aquela mentalidade eu vou conseguir, porque ele realmente nunca se prepara para a derrota. Eu, pelo menos, acredito que você sempre tem que ter aquela mentalidade eu vou vencer. Eu acho que, de verdade, a derrota não devia nem passar na cabeça. Porque é normal, mas isso não significa que você não vai conseguir chegar onde quer, entende? Então é por isso que, pelo menos pra mim, nunca vem na minha cabeça se eu não conseguir. Porque eu sei que eu vou conseguir. Porque é uma questão de mentalidade. Eu penso que você acredita, você atrai aquilo, você busca aquilo. Porque se você pega ali o seu único caminho é vencer, qual que vai ser o outro? Se a tua única verdade é aquilo, você não consegue fazer outra, entende? Portanto, eu encaro as minhas derrotas como ali uma pedra no caminho. Passa por cima, acabou, continua com o objetivo. É isso. Chegamos à rubrica que dá nome ao programa. Peço a palavra. Lourenço, a quem pedirias a palavra? Aos jovens que estão a entrar no mundo do trabalho, a quem procura conciliar uma profissão com o desporto ou a quem sente que o caminho que escolheu é menos valorizado? Que mensagem gostarias de lhes deixar? Podes repetir, se faz favor. Nesta rubrica, tu tens a possibilidade de escolher qualquer pessoa a quem pudesses dizer as tuas opiniões e que realmente ouviriam e depois atuariam conforme isso. E, portanto, tu tendo a tua experiência, a quem é que gostarias de pedir a palavra? Gostaria de pedir a palavra a todos os jovens atletas que estão naquele processo neste momento onde eles têm um sonho e têm medo de ir atrás dele. Eu estou atrás do meu sonho. Eu não sou ninguém no mundo do desporto ainda. Sou apenas um jovem atleta que sabe para onde vai e sabe o que quer. E se tu estás na mesma situação que eu, estás a estudar, estás a acabar os estudos, queres seguir a carreira profissional, mas tens medo de não dar certo, epá, entra com tudo. Faz o que tu realmente queres. Se tu realmente acreditas e estás disposto a fazer o que é necessário, porque há muito disso, há muitas pessoas que realmente não estão dispostas, acham que estão, mas não estão. Mas se tu sabes que estás disposto a abdicar de muita coisa, estás disposto a dar tudo, pá, se tu deres o máximo de ti, é impossível de falhares. Porque se tu deres o teu melhor, o teu verdadeiro melhor, como é que tu vais falhar? É o único caminho. Tu não vais falhar. Nunca vais falhar. Se acontecer alguma infelicidade no futuro, ok, tiveste uma lesão, tiveste isto, tiveste aquilo, e não conseguiste realmente chegar onde tu querias, epá, tu deste o teu melhor e tu nunca vais ficar com o peso na consciência e se eu tivesse continuado. Porque há muitas pessoas que dizem isso, já falei com tanta gente, se eu tivesse continuado era atleta profissional hoje em dia. Claro que eras. Mas não continuou. Mas não continuaste. E porquê que não continuaste? E se calhar nem era atleta, porque exatamente não tinha essa mentalidade de atleta. Provavelmente não serias. Tu achas que serias, se calhar tinhas o talento, mas não tinhas a vontade. Exatamente. E epá, o trabalho ganha sempre ao talento. Sempre. Mas sim, essa é a mensagem que eu deixaria. Conheço gente que está nessa situação. E falo diretamente para vocês, não desistam e se realmente acreditam que conseguem, deem o vosso máximo. Deem o vosso máximo. E até se quiserem ir para a universidade e continuar a trabalhar, e continuar a treinar e a perseguir o vosso sonho, façam-no, tentem. Uma coisa não impede a outra, exato. Exatamente, tentem, porque não? Enzo, a quem pedirias a palavras? Aos estudantes que estão a terminar o secundário, às famílias que os acompanham ou a quem acredita que só existe uma forma de segura de construir uma carreira? Bom, eu vou dedicar a palavra a todos que conhecem alguém ou que estão nessa situação. Se você é um jovem, por favor, sinta leveza em ser um jovem. Aproveite a sua vida, aproveite trabalho. Se realmente siga o teu coração. O resto você vai descobrindo ao longo do caminho. E se você não sabe o que você quer fazer, experimente. Eu acho que também tem muito ali de acerto e erro. Então vai experimentando tudo que você consegue. Vai vendo o que você se identifica, o que você é atraído, o que você é puxado. E realmente tente, porque você é jovem, você não precisa ter medo de falhar, né? Ainda temos tempo, não é? Exato. E uma outra mensagem para todos os pais aqui que se calhar têm um filho jovem. Realmente oriente eles para seguir esse caminho, o caminho do que eles querem.
não do que a sociedade põe. E também para todos os adultos, se você tem uma casa, está interessado em vender ou comprar, pesquise Enzo Penassi no Google, Instagram, Facebook, você vai me achar e me dê uma chamada. Obrigado. Não podias deixar de fazer isso, exato. Encerramos então assim este episódio do Peça a Palavra. Conhecemos 2 percursos que começaram na Escola Secundária Francisco Franco e ganharam direções próprias depois do secundário. Falamos sobre a entrada no mundo do trabalho e sobre a aprendizagem que acontece através da experiência. Também percebemos que uma decisão tomada no fim da adolescência não precisa definir totalmente a sua vida. Agradecemos ao Lourenço Barros e ao Enzo Penassi pela disponibilidade e pela forma aberta como partilharam os seus percursos. As suas experiências mostram que o futuro pode ser construído por etapas e que não se prende apenas ao ensino superior. Prosseguir por ensino superior é uma possibilidade importante, mas não única. Começar a trabalhar ou procurar outro tipo de formação também pode fazer sentido. O essencial é que cada jovem tenha acesso à informação e que encontre o seu espaço para fazer as escolhas ajustadas à sua realidade. Este programa é produzido para a Académica da Madeira para a TSF, numa emissão em colaboração com a Associação para a Promoção da Herança Madeirense. Voltaremos em breve com um novo episódio do Peça a Palavra. Muito obrigado por nos terem acompanhado e até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.